Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre os prós e contras do uso do anticoncepcional. Vamos falar também sobre o show do músico Thiago Miranda no Cine Teatro Central. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o professor e economista José Jamil Adum e também o cientista político Orlando Lira de Carvalho Júnior. Como convidados de hoje, nós recebemos o ginecologista Dr. Alexandre Ronzani e também o músico Thiago Miranda. E os medicamentos anticoncepcionais são vistos como uma forma comum e eficiente de evitar uma gravidez indesejada, mas mesmo assim pode haver sérios efeitos colaterais para quem faz uso desses remédios. E hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa sobre as vantagens e desvantagens do uso dos medicamentos anticoncepcionais. Para isso o ginecologista Dr. Alexandre Ronzani está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Bom dia. E primeiro queria que o senhor explicasse o que são as pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais são medicamentos que surgiram na década de 60 com a intenção de realmente prevenir a gravidez indesejada, ou planejar as gravidezes da melhor maneira possível. Os hormônios iniciais eram hormônios com doses altas, que traziam muitos efeitos colaterais, um risco de câncer muito maior. E com o tempo a ciência foi desenvolvendo hormônios melhores, cada vez dose mais baixa de hormônios, cada vez com efeitos colaterais menores, e hoje em dia a gente tem um desenvolvimento muito bom em termos de tipo de hormônio, com doses bem baixas, com poucos efeitos colaterais, mas como qualquer medicamento, eles têm os efeitos que podem acontecer. Eles são hormônios que copiam o hormônio que a mulher produz de uma maneira a inibir a ovulação pelo ovário. E tentando dessa maneira controlar essa ovulação para que realmente não aconteça a gestação no momento que não esteja planejada. Uhum. E em quais casos as pílulas anticoncepcionais elas são mais indicadas? A pílula anticoncepcional no Brasil, ela é o método mais usado, né? É o método mais prático, porque a mulher tem um controle sobre o uso dele, então ela vai usar a medicação de acordo com a recomendação, e ela tem um controle do ciclo menstrual dela, ela tem um controle de saber que ela, até dos efeitos colaterais, porque se ela está tomando a medicação e sente qualquer alteração, ela vai procurar o médico dela e vai adaptando dessa maneira. Então, primeira coisa, para usar o método, é o casal de preferência, não só a mulher, que procure o médico ou os postos de saúde para escolher o melhor método. O anticoncepcional, como eu falei, ele é a vantagem de ter um controle. Ela vai tomar aquele comprimido no momento, na hora adequada, com a orientação da quantidade adequada, dos dias adequados, e aí vai ter um controle bom tanto do ciclo menstrual como desse planejamento da gravidez ou não. Agora, doutor, é de uso contínuo, quer dizer, a mulher ela tem que passar hoje continuamente em dia, tomando? Hoje em dia nós temos várias fórmulas de tomar o anticoncepcional. Existem os que usam 21 dias, existem os que usam 24 dias com 4 dias de intervalo, existem os que usam contínuo para aquela mulher que não deseja menstruar, Então, são várias formas de fazer esse uso do anticoncepcional. E não tem muito, antigamente tinha aquela coisa, a mulher vinha muito com aquela ideia de que tinha que dar uma pausa, fazer os intervalos para descansar da pílula. Hoje em dia a gente não recomenda mais isso, porque nesses momentos que às vezes vêm as gravidezes não planejadas. Os anticoncepcionais, como eu falei, eles têm uma dose muito baixa, eles são bem controlados, então ela não deve interromper só para fazer intervalo, para fazer pausa, nada disso, é usar o esquema que é recomendado para cada pílula. Doutor, as mulheres usam durante um período e desejam engravidar. Qual o período que ela tem que interromper? A longevidade dela está utilizando
prejudica a gravidez? Tem alguma coisa científica nesse sentido? Cada vez a gente tem usado mais os de dose baixa exatamente por isso, porque geralmente a mulher vai começar muito precocemente, né, as adolescentes já estão começando a usar os anticoncepcionais, e as mulheres na idade pré-menopausa ainda podem estar usando, né, o anticoncepcional. Então, cada vez a gente tem que usar uma dose menor de hormônio. Quando deseja engravidar, sempre a gente recomenda que procure, né, o médico para orientação da interrupção do remédio, das prevenções que devem ser feitas para a gravidez, mas, teoricamente, nessas dosagens que usamos atualmente, ela parando pode engravidar no mês seguinte, ou ver como é que vai voltar o ciclo ovulatório dela, né, como o ovário dela vai voltar a funcionar. Então, pode ser que aconteça no mês seguinte, ou pode até ter uma demora. Então, a gente orienta esperar pelo menos até 6 meses de interrupção para ver como que o organismo dela vai reagir. Agora, doutora Alexandre, quais são os efeitos colaterais mais comuns que os anticoncepcionais podem trazer? Existem os efeitos que, às vezes, no início do uso a gente já orienta, e isso eu acho que é o mais importante, né? A gente sempre orientar o que pode acontecer. Ela pode, no início, às vezes, ter uma dor de cabeça, pode ter uma dor na mama, muitas não têm nada, mas a gente sempre de olho, né? A preocupação delas, a grande parte, é se vai engordar ou não vai engordar, né? Então, muitas vezes, o anticoncepcional ele pode dar uma retenção de líquido, e não necessariamente engordar. Mas a questão da pele, a gente sempre orientar hoje em dia com a diminuição, né, da camada de ozônio, sempre usar um protetor solar, porque as manchas podem acontecer. E claro que a preocupação maior, que, né, nesse período agora, poucos dias, surgiu esse questionamento maior, o risco de trombose, de tromboembolismo, que claro que a gente tem que avaliar cada paciente a indicação ou não daquele produto, né, que realmente vê o que pode ter de efeitos colaterais para aquela pessoa. Agora, do ponto de vista de políticas públicas, o anticoncepcional, existe uma política pública do governo, ou seja, essas mulheres recebem gratuitamente esses anticoncepcionais? Sim. E segundo, se você tem alguma estatística que mostre do SUS que camadas sociais por classe, vamos dizer, consomem mais, consomem menos, controlam mais, tem mais o controle efetivo ou não? Em termos de serviço público, né, eu faço parte também do Departamento de Saúde da Mulher, né, que é da Prefeitura. Todos os postos de saúde, ou a grande maioria, existe um programa que chama Grupo de Direitos Reprodutivos. São reuniões que são expostos todos os métodos anticoncepcionais com as vantagens e desvantagens de cada um. E a partir daí, a mulher, ou de preferência o casal, faz a escolha, desde o anticoncepcional, o injetável, o DIU, e próprio programa de ligadura e vasectomia, que existe também dentro desse programa do governo. Em termos de classe, a gente vê que, como eu falei, o método anticoncepcional mais usado no Brasil ainda é a pílula, pela comodidade, pela a segurança e pelo controle da própria mulher. Mas eu não tenho termos estatísticos, né, que realmente quais são os métodos, mas a gente sabe que a procura é significativa, né, entre as classes sociais todas acontecem, né, têm o acesso a isso, e até por isso que a gente preocupa muito com essa gravidez indesejada, né? A gente tem que dar esse acesso, tanto não só no setor público, mas também em todos os setores, a pessoa ter a condição de conhecer esses métodos e escolher a melhor maneira possível. A gente, por exemplo, eu e minha esposa, com licença, acho que vamos migrar para o DIU, porque é um anticoncepcional que não a deixe totalmente abalada e cheia de problemas. Tentamos muita coisa. E é um método, e tem várias formas, né? Hoje em dia a gente fala de anticoncepcional, quando a gente fala anticoncepcional, tanto os efeitos benéficos como os efeitos colaterais, a gente tem que falar da pílula anticoncepcional, mas existe o injetável, existe um adesivo que cola na pele, troca semanal, existe um anel vaginal, todos são os mesmos hormônios, e às vezes menos ou mais efeitos colaterais que vão ser avaliados por aquela pessoa, né? Agora, existe vamos dizer assim, uma falta de informação muito grande, né? Se a gente, apesar de todas as propagandas oficiais do governo, você pega o caso do mosquito da dengue e do uso da camisinha, são as coisas mais simples que se poderia ter, e a efetividade dessas campanhas de educação é baixíssima, é 5%, 6%, quer dizer,
Isso eu acredito que também deva acontecer com relação ao uso de anticoncepcionais, porque um efeito colateral desse passa de boca em boca, então já existe vamos dizer, uma reação muito grande a isso. Como é que o sistema de saúde ou vocês, médicos, lidam com essa questão psicológica? O setor de saúde, né, igual eu falo do Departamento de Saúde da Mulher, uma das condições dela receber o anticoncepcional gratuitamente, ou o DIU, e principalmente a questão da ligadura e vasectomia, também para os homens, né, que a gente fala, é ela participar desse grupo. O grupo são 2 dias de reuniões que elas vão receber todas as informações, né, e a partir daí escolher. Que a gente fala muito, assim, a escolha do método não pode ser pela amiga que usa tal comprimido, então eu vou na farmácia e compro, né? Claro. Isso é uma coisa que é o que acontece no Brasil, infelizmente, né? Então, acesso às informações eu acho que as pessoas têm, né? Eu acho que é saber usar essas informações que às vezes as pessoas se acomodam muito nisso. Então a gente tem que criar esses programas para realmente ter esse acesso. Doutor, esses outros métodos que o senhor citou, eles também trazem efeitos colaterais? Como que funciona isso? Em relação também ao anticoncepcional? Todo método anticoncepcional existe as vantagens e desvantagens, né? Então, de acordo com cada caso de paciente, a gente vai avaliar o que é melhor, né? Igual o Thiago falou agora, né? Então, a gente tem várias opções. Então, os DIUs têm as contraindicações, nem todo mundo pode usar, né? Então tem que ser sempre avaliado dessa maneira. Vamos para um rápido intervalo, nossa conversa continua no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o ginecologista Dr. Alexandre Ronzani sobre o uso do anticoncepcional, as vantagens, as desvantagens. Agora, doutor, queria fazer uma pergunta para o senhor, pela sua experiência, né? O senhor tem muitos pacientes que têm deixado de usar o anticoncepcional justamente por medo desses efeitos colaterais? O efeito da mídia é muito grande, né? Então, agora recentemente, nas redes sociais, nas reportagens, muito falando sobre casos específicos e aumento de casos de tromboembolismo, né? Então, muitas pessoas param, de repente param, ou muitas procuram a gente para orientação, se deve parar, se deve mudar, né? Então, o importante disso que eu falo é sempre que qualquer pílula anticoncepcional pode trazer algum efeito sobre os vasos sanguíneos, aumentando a coagulação dos vasos, né? Então, a gente, quando prescreve qualquer medicamento, não só anticoncepcional, a gente tem que conhecer um pouquinho a história de vida dela e da família dela, né? Efeitos que possam acontecer, igual a trombose, né, ela tem que ser avaliada, questão de varizes, se fuma, não fuma, se teve alguém na família que já teve alguma história de trombose, se ela é sedentária, se é obesa, tudo pôr isso na balança até na hora de escolher o método, até para a gente oferecer qual método para aquela pessoa, a gente saber que tem esse risco. Tá? Recentemente, especificamente de alguns tipos de anticoncepcionais. E quando a gente vai escolher qual o anticoncepcional para prescrever para aquela mulher, como eu falei, existem várias fórmulas diferentes. Cada tipo de hormônio vai beneficiar mais, às vezes a pele, às vezes o fluxo menstrual, às vezes se com outro alterou questão de libido sexual, se teve alguma outra alteração com outro anticoncepcional, a gente vai escolhendo de acordo com aquilo. A gente sabe que pelos estudos, alguns tipos podem ter mais frequente, mas com certeza o fator de riscos a ser avaliado para aquela pessoa é o mais importante, né? Então, ela pode usar, não deve interromper. E isso foi um grande erro que aconteceu, muita gente interrompendo de repente. Não precisa disso. Procure o seu ginecologista e converse com ele. Veja qual o melhor anticoncepcional, se realmente aquele que você está usando tem risco ou não, né? E avaliar dessa maneira. Doutor, o senhor colocou aí que cada vez as mulheres estão começando a tomar mais cedo o anticoncepcional. Quais os cuidados que elas devem ter nesse início, né? Primeiro, isso que eu falei, sempre avaliar os fatores de risco mesmo aquela menina nova, né? Às vezes a gente tem que começar mais cedo, porque senão ela vai engravidar, né? E sempre lembrando, reforçando muito com ela a questão da camisinha também, porque os jovens
tem aquele companheiro daquele momento, mas isso dá muita variação depois. Mas, e sempre usando dose mais baixa possível. E isso a gente tem cada vez, como eu falei, anticoncepcionais com doses mais baixas. E pensando que ela vai usar, se ela começar com 12, 13, 14 anos e vai usar até 40, 40 e poucos anos, mesmo que interrompa nos momentos de gravidez, ela vai usar aquele hormônio por muito tempo. Então, sempre orientar. Usar a dose mais baixa possível, sempre fazer o controle periódico com o ginecologista para ver como está sendo o efeito daquele remédio, né? E sempre fazer essas escolhas e oferecer métodos alternativos, não hormonais também, quando houver alguma contraindicação para aquele tipo de anticoncepcional. Dentro desse grupo, nós sabemos aí que existe muitas mães, né, que não conseguem conversar com a filha mais adolescente, para orientar. E, por outro lado, né, as filhas que não têm essa liberdade. Qual conselho que você daria a essas duas partes? O conselho que eu dou, eu acho que a evolução dos tempos vai acontecendo. Então, cada vez mais, aquela mãe que hoje é mãe, ela já foi adolescente um dia e já teve as mesmas dificuldades. Então, ela tem que entender dessa maneira. Tá? Quanto adolescente, né, sempre ela saber que ela tem acesso, ela tem direito a acesso a esses meios também, seja no setor público, seja no setor privado. Então eu acho que a informação é o mais importante. Falou antes que a informação existe, principalmente com a internet, mas as informações muitas vezes vêm meio desviadas, né, meio equivocadas. Então que ela procure as informações corretas, que ela procure se informar da maneira correta para escolher o que fazer naquele momento também. Agora, e qual seria o seu conselho para aquela camada da população que tem restrições religiosas de credo ao uso de anticoncepcionais? Aquele famoso e tradicional método da tabela, método natural, que não eles não dizem que seja um método anticonceptivo, mas é um método de acompanhamento, de controle. É científico? Funciona? O que o senhor diria? Qual seria o método natural? Quando a gente estuda cada método anticoncepcional, a gente sabe estatisticamente o risco de falha. Mas, sem dúvida que os métodos naturais, muita gente usa a vida inteira, que é através do conhecimento do próprio corpo, né, de conhecer o período fértil, conhecer, identificar realmente o período de risco de gravidez. Tá? Mas, claro que eles falham mais. A função hormonal da mulher, ela oscila, né, durante o mês todo. Então, pode ser que siga corretamente a vida inteira. Um mês que teve algum problema, até um estresse, alguma alteração da vida naquele momento, aquela ovulação pode acontecer em um momento não planejado e acontecer as falhas. Então, depende muito do conhecimento do próprio corpo, que muitas vezes a mulher também não tem. Muitas vezes a mulher tem dificuldade de se conhecer, de se tocar, de se avaliar, de conhecer os momentos do período menstrual e o período ovulatório dela. Então, realmente, eu acho que mais uma vez, a informação. Mais uma vez, é a orientação que tem que acontecer nesses casos. Mas é uma opção? É uma opção. Muita gente faz essa opção. E realmente a questão religiosa influencia muito nessas escolhas. Mas a gente também tem que pensar, né, nesses casos. Recentemente eu tive uma paciente que teve uma gravidez, passou muito mal na gravidez, uma gravidez de risco, nasceu o neném e poucos meses depois ela voltou grávida de novo. Eu falei, mas por que minha religião não permite que eu use nada? Mas ela, correndo risco, a gente tem que ter essa orientação e tem que ter essa segurança de usar o método natural também da maneira adequada. Agora, doutor, por exemplo, nesse caso de risco de trombose com os dos medicamentos anticoncepcionais, ele, mesmo para quem não tem essa predisposição, ele apresentaria esse risco? Existe, claro, qualquer anticoncepcional, qualquer hormônio, tanto na reposição, na menopausa como no método anticoncepcional, existe um fator de risco. Tá? Se ela tiver esse fator familiar, claro que uma contraindicação ou pelo menos um cuidado maior. Mas pode acontecer, e isso que a gente tem que informar quando ela começa a usar o anticoncepcional.
qualquer alteração, aumento de varizes, começar a ter dor de cabeça muito frequente, com aura, né, que a gente fala que é aquele que começa a ter fotofobia, começa a ter aquela sensação até de desmaio, são às vezes sintomas que estão indicando que a gente fala de trombose não só das varizes de perna, né? A gente fala de trombose, pode ser uma trombose ocular, pode ser uma trombose cerebral. Então, alguns fatores, alguns sintomas que a gente orienta o paciente para ficar atento, né? Poder acontecer, pode, mas também a gravidez, ela talvez seja uma incidência até maior de fator de tromboembolismo. Então, uma gravidez indesejada para essa paciente que tem risco de trombose também tem que ser bem acompanhada, porque durante a gravidez também pode acontecer esse fenômeno da trombose. Agora, doutor Alexandre, fazendo uma pergunta aqui um pouquinho mais geral, para sair um pouco da questão técnica, quando a pílula foi inventada nos anos 60, foi aclamada como a grande libertação feminina, sabe? E, obviamente, assim como tem efeitos colaterais maléficos do ponto de vista químico, também tem efeitos maléficos do ponto de vista demográfico, sobretudo o envelhecimento da população, sobretudo dos países mais afluentes, mais ricos. Eu morei algum tempo na Alemanha, a idade média do alemão é de 50 anos. A Europa, enquanto povo original, vai desaparecer dentro de alguns séculos. A taxa de natalidade não repõe, né? Na Itália é 0,9, em Portugal é menor ainda, e assim por diante. Então lá, por exemplo, na Alemanha, tem uma política natalista, não anticoncepcional. Eles oferecem à mulher que tem um filho, eles ganham uma bolsa, um estipêndio de 15 mil euros, e pode passar 4 anos ganhando sem trabalhar. Porque eles chegaram à conclusão de que se a criança fica em casa e ela toma conta da casa, está mais barato para o Estado mantê-la do que criar, como eles dizem, quitas, enfim, o suporte. Nós não estamos num momento, no Brasil, inclusive, de fazer uma campanha natalista para evitar esse gap demográfico, daqui a pouco vai ter mais gente aposentada do que trabalhando? Eu acho que nós estamos caminhando para isso, sim. A taxa de natalidade no Brasil vai diminuindo cada vez mais, a média de filhos de cada casal hoje em dia é de 1 filho e pouco, né? Então, a gente vê cada vez menos casais com vários filhos, né? Eu acho que vai caminhar para isso, né? É o tipo da questão realmente social, é muito difícil até de avaliar. Esse momento que nós vivemos, são poucas pessoas que têm condição de ter muitos filhos, mas vai chegar no ponto, em termos gerais de produção, né, que talvez a gente chegue nesse ponto. Mas eu acho que essa é uma evolução que a gente tem que ver como é que vai ser, realmente tendendo a ser como na Europa, né? Em outras palavras, vamos empurrar o negócio para frente. Eu acho que vai acabar como o aquecimento global, né? Deixa para as próximas gerações. Tem uma solução a curto e médio prazo. Já sei o que eu vou fazer então para ter meus 10 filhos que eu queria. Eu vou para a Alemanha. Pois é. Pronto. Agora, doutor, recentemente saiu uma pesquisa indicando que o número de adolescentes grávidas aumentou. Só acredito que existe ainda uma falta de informação da população para que isso aconteça, né? Quanto ao uso do medicamento anticoncepcional também? Eu acho que é o que eu falei, a informação existe, né? A informação muitas vezes está distorcida, né? Adolescente, cada vez mais adolescentes grávidas, né? Cada vez a gente preocupa muito com as doenças sexualmente transmissíveis que estão acontecendo na adolescente, assustadoramente, a sífilis, que antigamente a gente quase não via, né? Hoje em dia a gente vendo cada vez mais casos de sífilis em adolescentes. Então tem informação, mas tem que ser acessada. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, quando voltarmos, vamos conversar com o Thiago Miranda sobre o show dele no Cine Teatro Central. Voltamos já.